Olá, boa noite, bem-vindo ao Câmara Saúde. Hoje nós vamos conversar com o Dr. José Sperry, ele que é cirurgião especialista em medicina esportiva e vai nos dar uma verdadeira aula sobre como envelhecer melhor, porque a expectativa de vida que antes das mulheres, por exemplo, era de 60 anos, agora chegamos aos 90. Doutor, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Gisele, boa noite. Como envelhecer com saúde? Bom, nas últimas décadas, os avanços que a medicina nos trouxe acabou aumentando muito a expectativa de vida da nossa população, porque várias doenças que antes matavam precocemente acabaram se tornando doenças crônicas. Elas não matam mais. Até então, as pessoas não tinham essa preocupação com o envelhecimento saudável, até porque as pessoas não viviam o suficiente para que pudessem envelhecer. Hoje não. Com esse aumento da expectativa de vida, com o aumento da oferta de informação que a imprensa, que os meios as redes sociais nos trazem, as pessoas começaram a se dar conta de que, ok, eu vou viver mais, mas como eu vou viver? E, infelizmente, as pessoas ainda não sabem por onde começar. Falta informação de por onde eu vou começar. E muitas vezes, o que acaba acontecendo? Essas informações são buscadas em locais que talvez não sejam mais adequados. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que papel aceita tudo. Rede social também aceita tudo. E é hoje, infelizmente, onde essas informações muitas vezes têm sido buscadas, mas as pessoas não têm essa ideia de que se aquela informação que ela está recebendo é adequada, é correta para ela, se pode ser aplicada ao seu caso, à sua rotina ou não. Então, o papel da medicina esportiva, ele não é o de preparar atletas. Sim, isso faz parte, é uma parte da atuação do médico do esporte, mas hoje, a função principal do médico do esporte é atender essas pessoas que se deram conta de que elas precisam envelhecer com qualidade e ajudá-las a criar uma rotina, para que isso possa acontecer da forma mais adequada, da melhor forma possível. E não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Então isso tem que ser bem avaliado, individualizado. Por quê? Porque a realidade da Gisele é diferente da realidade do Sperry, é diferente da realidade de outras pessoas. Então, esse atendimento sempre tem que ser muito bem avaliado e individualizado, atendendo às necessidades. Dentro disso, o que a gente sempre busca ajustar na medicina esportiva para que a pessoa consiga chegar a esse seu objetivo de envelhecimento saudável. Primeiro e principal de tudo é a base da nossa pirâmide, rotina alimentar. A prescrição de um plano alimentar não é papel do médico do esporte. A prescrição do plano alimentar é papel do nutricionista. Qual é o papel do médico do esporte? O médico do esporte não é a pessoa que vai prescrever um plano alimentar, isso, como eu falei agora, é papel do nutricionista. Não é a pessoa que vai prescrever um plano de treinamento, isso é papel do educador físico, mas o papel do médico do esporte é exatamente o papel do maestro da orquestra. É quem vai juntar a questão da rotina alimentar, da rotina de exercícios, suplementação adequada e individualizada àquilo que faz parte da necessidade do paciente e ajuste também da parte hormonal, que é a cereja do bolo desse todo. São 4 alicerces. 4 alicerces. Alimentação, atividade física, questão hormonal e suplementação. Não podemos sair de nenhum desses alicerces. São os pilares básicos do envelhecimento saudável. Alimentação. Nós somos transformantes. Sim. É dali que nós tiramos substrato energético, dos macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, para a realização do trabalho. Eles são a gasolina do nosso corpo. E é dali que eu vou tirar micronutrientes, vitaminas e sais minerais que não me fornecem calorias, mas que são
absolutamente indispensáveis para bom funcionamento celular, para bom funcionamento de rocas metabólicas. Se nos alimentamos muito mal, né, doutor? Somos viciados em carboidrato e açúcar. Que desafio que Exatamente. conseguir diminuir. O carboidrato ele é um vilão que não é vilão. Assim, na verdade, quem leva a ganho de peso não é o carboidrato. Quem leva a ganho de peso é a caloria, é o excesso calórico. Então, eu falo o carboidrato, desde que inserido de forma adequada à necessidade do paciente, ele não é um vilão. Pode até ser necessário. Ele é necessário. Não é forte, ele é necessário. O que nos leva ao ganho de peso e, por consequência, levou a população mundial a uma epidemia de obesidade e que, por consequência, está trazendo um grande problema para os grupos de saúde, para a questão da Organização de Saúde Pública. A epidemia mundial de obesidade ela está acontecendo pelo excesso calórico e não especificamente apenas pelo carboidrato. Sim, o açúcar ele é uma fonte de carboidrato, um carboidrato com caloria vazia, de absorção rápida, e que sim pode ser um problema, até porque ele é muito palatável e isso acaba estimulando o aumento do consumo. Mas o carboidrato em si ele não é um vilão. Eu faço excesso de consumo de calorias, por exemplo, proveniente de gordura, que inclusive nos fornece muito mais energia, é um alimento muito mais calórico que o carboidrato. Agora o senhor falou de epidemia de obesidade. Eu acho que é importante a gente salientar que a obesidade ela é inflamatória e ela provoca inflamação, inclusive, no nosso cérebro. Faz sentido isso? Não vai das consequências. A obesidade vem sendo romantizada. Só que a obesidade é uma doença e, enquanto doença, ela deve ser tratada e abordada como doença. Por quê? Porque ela traz consequências graves a curto, médio e longo prazo ao organismo. Não existe, é um mito, tá? Esse conceito do gordinho saudável. É o obeso que está com os exames normais. Ok, naquele momento ele vai estar fazendo exames normais, mas em algum momento da sua vida, aquilo vai trazer consequências. Sim, a obesidade ela é pró-inflamatória, até porque o tecido adiposo ele é um reservatório, ele é um mediador de substâncias inflamatórias. Vamos dar um exemplo agora. 2020, epidemia do Covid. Quais foram as pessoas que tiveram gravidade maior nos casos de Covid? O grupo teve uma mortalidade maior no Covid. Sim. O grupo dos obesos. Por conta do que isso aconteceu? O Covid ele é uma doença sistêmica onde ela vai gerar reação inflamatória para o organismo. Se eu pegar uma doença sistêmica grave, inflamatória ao organismo, em um organismo previamente inflamado, o grau de intensidade dessa resposta inflamatória vai ser muito maior. Sim. E, por consequência, as consequências desse processo inflamatório, ou da gravidade desse quadro infeccioso dessa doença, vai ser muito maior. Então, sim, a obesidade, ela é uma doença que deve ser abordada e tratada como doença. Sim. A atividade física, que é um dos pilares que o senhor citou para a longevidade saudável, não vamos entrar muito em detalhes aqui, porque isso é quase que uma premissa básica, né? Todos sabem que é necessário, no mínimo, fazer uma caminhada, musculação, exercício de força também. Vamos aprofundar um pouquinho mais na questão hormonal, pode ser? Okay. A diferença entre reposição, regulação e ciclos. O senhor poderia explicar isso para a gente? E quando isso é necessário, né? Assim, todo e qualquer ser humano, a partir dos 30 anos de idade, fisiologicamente, passa a apresentar diminuição da sua produção hormonal. Um decréscimo da produção hormonal que gira em torno, estatisticamente, mais ou menos 3 a 5% ao ano de diminuição de capacidade de produção hormonal pelas glândulas, que são os órgãos responsáveis pela produção de hormônio. Testículo no homem, ovário na mulher. Isso acontece para ambos de sexo, não é uma exclusividade do homem. Como hoje em dia, vamos citar um exemplo agora da obesidade. Existem algumas patologias que
podem abreviar ou intensificar essa perda, essa diminuição de produção hormonal, né? Em caso a obesidade é um desses fatores, nós temos observado cada vez mais cedo e com intensidade cada vez maior, tá? Os problemas provocados por essa diminuição de produção hormonal. Quais seriam esses problemas? O hormônio, quando a gente pensa em hormônio, a gente pensa principalmente em testosterona, no caso do homem, né? A gente pensa sempre em massa muscular, mas ele não é responsável apenas por ganho de massa muscular. A preservação e ganho de massa muscular, sim, é uma coisa muito importante. É notório e sabido que pacientes que perdem força muscular, perdem massa muscular, eles perdem uma série de fatores que são importantíssimos para a longevidade, envelhecimento saudável e qualidade de vida. Por exemplo, primeiro e principal, perda de força. Existem vários estudos mostrando que pacientes que perdem força ao longo da vida, eles morrem mais cedo e morrem pior, com uma qualidade de vida pior do que aqueles que mantêm a força ao longo da vida. Até atividades rotineiras do nosso cotidiano, como, por exemplo, tirar uma folga de dentro do carro para levar para dentro de casa. Se agachar, para pegar o... Agachar para assim, arrumar uma cama, tomar um banho sozinho. Uma coisa simples, abrir uma garrafa de água mineral pode se tornar uma coisa difícil se você está dando força. Sim. E isso influencia diretamente em longevidade. Até porque a musculatura é a força motriz do nosso corpo. Sim. A haste sustentadora é o esqueleto, mas o esqueleto não se sustenta sozinho. Então, a massa muscular é quem vai impulsionar esse esqueleto e é quem vai absorver todo e qualquer impacto que esse esqueleto possa vir a sofrer, ou pelo menos a maior parte dele. Se você está perdendo essa capacidade, esse impacto vai ser transferido principalmente para as articulações, o que vai gerar uma sobrecarga nessa articulação, envelhecimento, desgaste precoce, dor e limitações, o que aumenta a mortalidade. É interessante. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto hormonal e vamos focar também na saúde hormonal da mulher, mas depois do intervalo. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Saúde, hoje conversando com o Dr. José Sperry, cirurgião e especialista em medicina esportiva. Antes de encerrarmos o bloco anterior, começávamos a falar sobre reposição hormonal e sobre a importância, de nós avaliarmos de uma maneira mais individualizada a necessidade de cada um, homens e mulheres, fazerem a reposição ou a regulação hormonal. Então, doutor, vamos começar falando sobre a questão feminina da mulher. A partir de quando a mulher deve estar atenta a isso? O que acontece em relação à mulher diferente do homem? O ovário feminino ele já está pronto ao nascimento. Todos os óvulos já estão prontos no momento do nascimento. Diferente do testículo masculino que vai desenvolvendo e produzindo espermatozoides ao longo da vida. Então, o que acontece? Quando a mulher chega próxima aos 50 anos de idade, teoricamente, esses óvulos já estão velhos para a reprodução. O risco de uma malformação, no caso de uma gestação, é muito grande. Então, o que o organismo faz? A primeira coisa que ele faz é interromper a capacidade reprodutiva da mulher. Então, esses óvulos eles passam a não mais maturar para que não aconteça ovulação, para que não aconteça a gestação. Para só depois ele começar a claudicar, ou seja, a oscilar a produção hormonal e mais adiante, sim, aí interromper a produção hormonal. Entre o início da interrupção da ovulação e efetivamente este ovário
parar a produção hormonal, esse período chama climatério, que a gente chama erradamente de menopausa. Menopausa é o nome técnico da última menstruação. Tá? Esse período é chamado de climatério. Entre esse período do início da perda da capacidade de ovulação até culminar com a interrupção da produção hormonal, às vezes eu posso ter um gap de 3, 4, 5 anos nesse período. E alguma coisa já deveria estar sendo feita nesse Exatamente. período. O que eu sempre comento com os pacientes no consultório? Se um avião começou a cair, você vai esperar ele bater no chão para depois tentar decolar? Ou você vai, a partir do momento que ele começou a cair, fazer o que tiver que fazer para que ele mantenha o seu voo adequado? Claro, não é toda e qualquer paciente que pode e deve fazer reposição hormonal. Como eu disse no início da nossa conversa, isso é uma coisa individualizada e que tem que ser muito bem avaliada em cada caso. Com exames. Com exames e com avaliação médica adequada. Porque o pessoal leva muito em consideração a questão qualidade de vida. Qualidade de vida, sim, ela vem no combo. Mas no caso da saúde da mulher, o pessoal esquece que a perda da produção hormonal ovariana, ela não é só uma questão de qualidade de vida. Ela é uma questão de saúde. Por exemplo, saúde cardiovascular. Estradiol é absolutamente necessário. Estradiol é o hormônio predominante do ponto de vista de ação, não de quantidade, mas de ação no organismo da mulher. Estradiol é um protetor cardiovascular. Por que a mulher pré-menopausa costuma infartar menos que o homem? E um determinado tempo depois da menopausa, essa chance se iguala pelo fator protetor do estradiol. Então, o climatério, a menopausa, ela, por exemplo, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ela aumenta o risco de pressão alta, ela aumenta o risco de osteoporose e, por consequência, aumenta o risco de fraturas, ela aumenta o risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2, que são doenças que vão trazer implicações diretas na saúde e na longevidade da paciente. Fora labilidade emocional, dores articulares. Sem falar a questão de qualidade de vida, que, como eu disse, entra no combo. Qualidade de sono, o que piora bastante depois da menopausa, disposição, capacidade de manutenção de massa magra, por consequência, manutenção do metabolismo, mudança de constituição corporal. Sim, reduz a massa muscular, né? Perda de massa muscular, ganho de gordura, mudança do padrão de acúmulo de gordura. Sim. Via de regra, onde é que, assim, nós temos o padrão ginoide, o padrão feminino de acúmulo de gordura, e o padrão androgênico, andrógeno, o padrão masculino de acúmulo de gordura. Onde a mulher costuma acumular gordura? Quadril, coxas e tríceps. Por quê? Porque é onde eu tenho uma quantidade maior de receptores de estrogênio na mulher. Onde é que o homem costuma acumular gordura? Intra-abdominal, onde eu tenho uma quantidade maior, gordura visceral, onde eu tenho uma quantidade maior de receptores de testosterona. O que acontece no pós-menopausa? Se fala erradamente que testosterona não é hormônio de mulher. Testosterona, sim, é hormônio de mulher. A mulher, assim como o homem, via de regra, também produz mais testosterona do que estradiol. O que muda do homem para a mulher? A mulher produz muito mais estradiol e muito menos testosterona, mas ainda assim produz mais testosterona do que estradiol, e se faz uma confusão por uma coisa básica de colégio, unidade medida no exame. Testosterona no exame é medida em nanograma por decilitro, é uma unidade. Estradiol é dosado em picograma por ml. 1 nanograma por decilitro corresponde a 10 picogramas por ml. Então, por exemplo, se a paciente tiver 70 de estradiol e 30 de testosterona, se eu for converter esses 30 nanogramas por decilitro de testosterona, ele corresponderia a 300 picogramas por ml. Então, você faz essa confusão. Mas a testosterona, sim, também é hormônio de mulher. Tá? Então não se trata só de reposição de estradiol, progesterona e de... Não, a testosterona também é necessária. Claro, cada caso é um caso, mas via de regra, quando você vai pensar em reposição hormonal feminina, você, em primeiro lugar, sim, tem que pensar em reposição de estradiol.
você precisa sim pensar em reposição de testosterona, porque a testosterona vai ajudar em manutenção da disposição, em manutenção da atenção, ela faz alterações plásticas no sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem receptores de testosterona e essa testosterona ela provoca alterações na estrutura do sistema nervoso central, diminuindo inclusive, quando você mantém ela em níveis adequados, a velocidade de desenvolvimento de demência senil, dos quadros demenciais neurológicos. Ela influencia. A irritação é algo que é predominante em mulheres que estão no climatério e tem relação com, sim, o sistema nervoso. Estabilidade do humor, libido, Sim. que é uma coisa que, por exemplo, pode influenciar diretamente nos casamentos. Sim, sem dúvida. Como manter um casamento sem que haja intimidade entre o casal? E aí a mulher do climatério baixa a libido, não quer mais ter relações. Como fica esse casamento? Então, repositura É urgente. necessário. Aham. Então, assim, na mulher sempre tem um combo de 3 hormônios que você obrigatoriamente sempre precisa pensar. Estradiol, primordial e necessário. Testosterona e a progesterona, principalmente em pacientes que ainda têm endométrio, como um protetor endometrial. Por quê? Porque quando você usa o estradiol, você pode ter estímulo sobre esse endométrio, que por consequência pode proliferar, e uma mulher que já parou de menstruar, ela pode voltar a ter sangramento. Então a gente sempre busca proteger esse endométrio para que ela não tenha sangramento e também para que não ocorra um aumento pela proliferação e estímulo endometrial contínuo. Daqui a pouco, se ela tiver alguma predisposição, sim, aumento do desenvolvimento de tumores. Mas lembrando que hormônio nenhum provoca câncer. Não tem um estudo sequer na literatura que mostre que o uso do hormônio provoca câncer. O uso do hormônio pode, sim, estimular o crescimento de algo que já está ali geneticamente programado para acontecer. Mas o hormônio em si provocar câncer, não, que é sempre uma preocupação. Infelizmente, esse assunto, reposição hormonal, manuseio da parte hormonal, ainda é um tabu, é um mito muito grande. Por preconceito, por desconhecimento, inclusive, da população médica. Os médicos ainda têm muito desconhecimento e preconceito em relação a isso. Tá? Mas, assim, quando se fala em hormônio, o hormônio em si não provoca câncer. E para a prática esportiva, porque é muito comum nas academias, por exemplo, as pessoas quererem desenvolver massa muscular, né, a hipertrofia, e aí passam a utilizar hormônios. Há consequências, né, doutor? Com certeza. Até porque, assim, são 3... em relação ao uso de hormônio, existem 3 conceitos diferentes, tá? Que têm que ser levados em conta e observados quando a gente fala do hormônio. Primeiro, modulação hormonal. Modulação hormonal é um termo que não existe na medicina, mas que está sendo consagrado pelo uso. Quando a gente fala de modulação hormonal, no que nós estamos falando? É no uso de hormônio ou não, com o objetivo, sim, de ajuste da parte hormonal. Então, modulação hormonal ela pode ser com o uso de hormônios ou não. Tá? E aí você busca, por exemplo, melhorar a capacidade de produção hormonal, recuperar a função do testículo, do ovário, né? Às vezes sem uso de hormônio. Segundo conceito, reposição hormonal. O que é reposição hormonal? É eu ofertar um determinado hormônio, que pode ser, por exemplo, um hormônio sexual, ou até um hormônio de tireoide, né? Ou seja, eu vou oferecer ao organismo um hormônio que deveria estar sendo produzido e que, por algum motivo, deixou de ser produzido e que promete não vai mais ser produzido. Então, nessa situação, você oferta para o paciente esse hormônio, tá? Mantendo esses níveis hormonais em níveis fisiológicos. E um terceiro conceito é o terceiro de ciclo de hormônio. O que é o ciclo do hormônio? É o uso do hormônio, geralmente testosterona ou derivados de testosterona, em níveis suprafisiológicos, muito acima daquilo que é o fisiológico, com o objetivo, sim, de ganho estético, ganho de massa muscular, ou então de ganho esportivo. Qual é o problema disso? É que 99% das pessoas não sabem que o hormônio sozinho não faz milagre. Se
o hormônio sozinho fizesse milagre, nós estaríamos cheios de Arnold Schwarzenegger na rua. Porque tem muita gente usando hormônio indiscriminadamente, né? E sem critério algum. Isso acontece? Não. Então, assim, o hormônio ele é uma parte do todo. Só que se você não fizer o alicerce, se você não fizer a base, a alimentação adequada, o treinamento adequado, a suplementação adequada, a qualidade de sono, descanso, o hormônio não vai ter um ambiente propício do ponto de vista fisiológico e metabólico para que ele funcione. Então, nessa situação, como eu vou estar usando no nível suprafisiológico, em vez de ter benefício, eu vou ter prejuízo do hormônio. Porque eu vou ter apenas os efeitos colaterais sem ter o benefício. Quais seriam os principais efeitos colaterais? Você pode ter consequências cardiovasculares, por exemplo, né? O coração é um músculo. E sendo um músculo, ele tem receptores androgênicos. Então, o estímulo da testosterona ou dos derivados da testosterona sobre o coração pode levar à hipertrofia dessa musculatura do coração, que a gente chama de miocardiopatia. E um coração dilatado. Exatamente. E isso, por consequência, a longo prazo, ou às vezes, dependendo da predisposição do paciente, a curto prazo. Eu já atendi pacientes, por exemplo, lá em São Paulo, onde, assim, um menino com 3 meses de uso, de abuso, na verdade, na época, ele procurou um coach, que não era médico, que prescreveu para ele mais de 4 gramas de hormônio por semana. Esse menino, que era um menino mirrado, que não comia direito, que não treinava direito, usou uma quantidade absurda de hormônio, que levou a uma insuficiência cardíaca severíssima pela miocardiopatia provocada pelo uso do hormônio, entrou em fila de transplante cardíaco, que nós não conseguimos recuperar a função cardíaca dele. Então, sim, o uso do hormônio de forma inadequada, ele pode trazer consequências. Existem vários estudos mostrando segurança do uso do hormônio. O hormônio, se bem aplicado e se bem utilizado, você tem segurança. Ótimo. Existem estudos, sim, principalmente quando a gente fala em uso de testosterona, uso de oxandrolona, que é um derivado de DHT, um derivado de testosterona, uso da nandrolona, que é o decadurabolin. Nós temos estudos que mostram segurança clínica do uso em determinadas indicações específicas. Então, o hormônio, ele não é tão vilão assim quando bem utilizado, quando bem aplicado. Sim. Só que o abuso do hormônio, sim, pode trazer consequências. Outro problema, dificilmente essa galera que acaba usando o hormônio de forma indiscriminada faz isso com acompanhamento médico. Então, primeiro, não sabe que consequências o uso daquele hormônio está trazendo, e segundo, muitas vezes não sabe nem o que está fazendo. Por quê? Existem estudos feitos em conjunto da Polícia Federal com a Universidade de Brasília, eu tenho pelo menos 2 estudos, onde foram avaliadas drogas apreendidas pela Polícia Federal, em contrabando. Então, drogas de mercado paralelo, de mercado irregular. No Brasil, mais de 40% das drogas apreendidas são drogas adulteradas, onde não tem a droga que está descrita no rótulo, ou até tem a droga, mas não tem a dosagem que está descrita ali. E em boa parte dos casos não tem absolutamente nada. O pessoal está injetando óleo comestível, por exemplo, um óleo de amendoim, achando que está usando esteroide anabolizante. Nossa, e não faz a menor coisas desastrosas. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Saúde. Muitas informações importantes, para contribuir com a qualidade de vida da população e com a longevidade saudável. E para você que está nos acompanhando, uma ótima noite e até o próximo programa.